aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento à Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa é gravado. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fábio Coelho, da AMEC. Ele vai se apresentar. Fábio, prazer em revê-lo, tudo bem? Satisfação estar aqui com você, Hudson. Obrigado, Fábio. Bem, nosso assunto hoje começa com, primeiro, se apresenta. Quem é Obrigado. Fábio Coelho? Mais uma vez aqui, Hudson, satisfação enorme de trazer um pouco aqui da leitura dos temas que a gente discute na MEC, falar um pouco sobre o nosso mercado aqui com você e seu público. Tá? Fábio Coelho, hoje eu estou atuando como presidente executivo da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, uma instituição que se debruça aqui no Brasil para tratar de assuntos de governança, está no nosso DNA. Acompanhamos operações societárias, a gente atua como um think tank realmente nesse tema, e mais recentemente, por motivos óbvios, a gente está incorporando também as outras duas letrinhas do ESG nos nossos debates com o nosso público, mas direito societário, mercado, operações, enfim, regulação, tudo isso está no que a gente acaba desenhando nas nossas discussões de dia a dia. Tá? E eu tenho uma trajetória um pouco diferente aqui do seu público e dos seus colegas aqui de São Paulo, porque eu passei muito tempo dentro do governo, fazendo regulação e acompanhando o mercado financeiro, mas com outra perspectiva do balcão, né? Eu sou servidor licenciado do Banco Central, então atuei no departamento econômico, acompanhei muito o famoso DPEC. Um abraço para os colegas depois, vou mandar o link para eles. Então, a gente acompanhei muito o relatório de inflação, então, dinâmicas, acompanhei de perto a crise de 2008 e as reações que os bancos centrais fizeram, e etc. Em determinado momento, eu migrei do Banco Central e fui atuar com investidores institucionais. Eu fui para a Previc, que é o regulador de fundos de pensão no Brasil. Tá. Fiquei lá como espécie de economista-chefe, fiquei como diretor de investimentos, fui presidente da Previc também por alguns anos, então fiquei lá uns 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, e é outro mercado que eu conheço bem. E mais recentemente vim para o outro lado do balcão, onde eu estou na MEC, acompanhar aqui as gestoras de recursos, as assets e os fundos de pensão nessas operações de mercado. Hoje você está do lado assim, você está do lado do investidor, digamos assim. Você está representando o investidor, né? E numa associação de classe, né? O MEC é uma associação de classe que representa os interesses dos investidores. Por aí, você exatamente, a gente busca que a defesa desses direitos e desenvolvimento do mercado, né? A gente quer desenvolver o mercado brasileiro, tem a premissa de que mercado forte é bom para todo mundo, né? Sim, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Vamos lá, então, pegando um pouco esse gancho, Fábio, me conta um pouquinho aqui. Investidor, proteção do investidor. O que é a proteção do investidor e por que ela é necessária? E boto aqui já numa segunda pergunta encadeada nessa, que é, temos hoje muitos investidores de renda, pessoas físicas, né, na Bolsa. Fala um pouquinho. Maravilha, Hudson. Proteção do investidor é uma daquelas palavras que a gente está numa mesa mais à vontade, conversando com colegas e etc. A gente tem N pessoas na sala e N mais uma opiniões. Né? É aquele tipo de discussão e, efetivamente, cada um acha que tem que ir para um lado. Né? Numa linha muito comum de que a gente ouve frases como não, pô, deixa, ele faz o que ele quiser, pô, não precisa regular, não, poxa. Tem uma galera hoje meio assim, né? Parece que são meios libertários, né? Não precisa do Estado pagar. Né? A gente tem, acho que a história do próprio desenvolvimento do mercado brasileiro, vou contar um pouco disso aqui, né? Mostra para a gente, em diversas ocasiões e episódios, de que não é bem assim, né? E eu gosto de contar a história da própria maneira como os dois pais da lei societária brasileira na década de 70, Lamy e Bulhões, quando eles foram estruturar a Lei 6404, a famosa Lei das SA, né? Eles partiram de um princípio que até hoje perdura no Brasil, que é o fato da característica do nosso mercado ser de empresas, muitas de origem familiar, mas ainda hoje, né, empresas que têm um grupo de controle, né, que, portanto, tomam as decisões, que estão à frente, que conseguem decidir sozinho, tem um percentual acionário muito
enfim, maior do que os outros grupos, a gente diz que essa é uma característica do mercado brasileiro e que ganha na própria literatura econômica, na literatura de direito societário, né? Isso no mundo, tá? O Brasil, ele é conhecido internacionalmente por essa característica. Você diria que o Brasil é um cara diferente? O Brasil certamente é um cara diferente quando a gente fala de desenvolvimento de mercado e, enfim, de proteção de investidor. E eu digo por quê? Mais uma vez aqui, eu vou fazer um pouco desse link de academia com o Eu mercado. adoro, hein? Acho que é importante a gente botar os pingos nos is aqui. Eu também atuo como professor e gosto de colocar esses pontos aqui para, enfim, aí a conversa ficar interessante para o nosso público, né? Isso na literatura tem um nome. Se chama benefícios particulares privados do controle. Isso é muito natural de existir, né? Quem exerce o controle de uma determinada companhia tem o benefício de tomar decisão, seu voto prevalece, isso é assim mesmo em qualquer lugar Poderia até do dizer também mundo. que ele tem um ônus também, né? Isso, de alguma maneira, é até bom, porque várias empresas, excelentes empresas no Brasil, a gente sabe que eles só se desenvolveram de fato porque tinham um grupo por trás, cuidadosos, sereno, empresários, comprometidos. Longevidade da empresa, tá? Isso realmente faz parte do jogo, é algo bom. Deixa de ser bom quando as vantagens de ser controlador se tornam muito maiores em relação à média global. Porque interesses conflitados, escusos começam a aparecer. Isso está na literatura, né? A gente tem um artigo muito famoso, comentava com você, né? Você vai me enviar, por favor? Vou te mandar depois. Dois autores, mas um deles, ele é famoso no mundo das finanças, que é o Zingueiros, gosta de estudar instituições e etc. Ele fez um estudo olhando o Brasil em 2004 e chegou a essa conclusão que eu mencionei, né? Então a gente saiu da década de 70, fomos para 2004. Deixando claro, nós somos um país que, mais do que a média, nós temos mais empresas de controlador definido. Essa é a característica fundamental Okay. do Brasil, né? Isso tem algumas consequências que eu chego lá, né? E aí esse estudo concluiu que o Brasil realmente ainda continuava com essa característica lá da década de 70. E 10 anos depois, em 2014, né, já com a implementação do novo mercado, com outras estruturas de aperfeiçoamento que foram feitas, uma atualização desse estudo foi feita por um autor brasileiro que publicou na revista de Direito Comercial. Eu só tenho o sobrenome dele, Alvarenga, depois eu passo a referência certinho, que ele refez o estudo e chegou a mesma conclusão. Olha, 10 anos depois, continuamos com uma estrutura muito forte, controle privado, e isso todos os autores da literatura caminham. Isso faz com que a gente precise de mecanismos de contrapeso, que existem na lei societária, que existem na autorregulação, que existem nesses ambientes que a gente tem aqui de relacionamento entre investidores. É uma característica, isso é um fato, uma fotografia. O Brasil é assim. Isso faz com que o Brasil, por exemplo, tenha uma estrutura de conselho fiscal, isso não necessariamente acontece em outros países. Característica de Brasil, né? A gente tem um ambiente de enforcement que é diferente de outros países, a gente não tem um judiciário tão especializado, não consegue dar respostas céleres para demandas do mundo empresarial. A gente não tem um ambiente de desenvolvimento de arbitragem, já se avançou muito no Brasil, mas não é igual a gente tem em outros países. A ponto da própria OCDE emitir um relatório agora em 2020 que se chama Enforcement Privado no Brasil, Desafios e Oportunidades, mas a conclusão deles é, olha, o Brasil tem um ambiente de enforcement privado que precisa de aprimoramentos, principalmente no mundo da arbitragem, e eles fazem algumas recomendações, etc, etc. Então, ou seja, o foco é que tem recomendações, não está bom, não é dizer que está bom. Não é dizer que está bom, mas pode melhorar. E qual tem um gap aqui. E qual a conclusão que a gente chega, né? Batendo tudo isso no liquidificador. E quando a gente começa a falar assim, poxa, mas nos Estados Unidos não é assim, a gente devia fazer igual, poxa, por que não faz tão fácil igual? Existem outros países, na Europa não é assim. O regulador brasileiro bota muitas regras, muitos obstáculos para o desenvolvimento do mercado. E aí a gente diz, né? Principalmente porque a característica dessas outras jurisdições não é a mesma numa presença forte de empresas de controle muito bem definido, e não existe esse ambiente de enforcement privado tão desenvolvido, de judiciário, de ambiente de reparação de dano no mundo da arbitragem. Isso faz com que, poxa,
Bom, se a gente já tem um mercado com um forte nível de controle, se o investidor minoritário ele tiver um tipo de problema, ou tiver buscar seus direitos e etc., ele já não vai ter o mesmo amparo de estrutura de mercado. Isso faz com que ele, pô, o Brasil não pode ser exatamente igual à estrutura de mercado de capitais. É uma dicotomia, porque se a gente quer se inserir internacionalmente, é óbvio que a gente quer também buscar uma equiparação de regras e etc. E a arte com a ciência aqui, Hudson, está da gente encontrar esses limites, né? De quais são os pontos em que a gente pode flexibilizar, mas quais são os pontos que efetivamente a gente não pode abrir mão nessa discussão aqui de mercado. E aí eu fico pensando aqui, pegando o que você está falando, como fica um investidor? Eu quero ser minoritário. Qual é o meu incentivo? Qual é o meu incentivo de participar dos lucros? Ok. Mas como é que eu sei que eu vou estar protegido ou não? Isso também no mercado para crescer, tem que ter algum contrapeso onde eu saiba que meus direitos vão ser representados. E eu acho que aí é que realmente tem uma estrada para se andar, pelo que você está falando. Uma estrada muito grande. Enfim, a gente já avançou muito nessa estrada, Hudson. Eu não posso deixar aqui de fazer uma referência elogiosa para toda a autorregulação que é feita na Bolsa Brasileira, desenvolvimento daquele segmento especial, novo mercado, com regras que efetivamente puxam para a melhor prática de governança, né? É óbvio que tem espaço para aperfeiçoamento, mas isso foi um avanço importante e eles continuam na vanguarda de muitos aspectos de governança. Isso, Interessante. isso é realmente um ponto importante. Só que, olhando a floresta, não são ações necessariamente suficientes para que a gente mantenha, como disse a OCDE, né? Temos pontos, vários pontos de aperfeiçoamento, né? E aí a gente começa a entrar num pouco de cenário de conjuntura mais recente, né, Hudson, do que a gente viu na pandemia e até um pouquinho antes, muita coisa mudando no mercado brasileiro, mudando muito rápido e as coisas estão aceleradas. A gente está num daqueles pontos de inflexão de, enfim, de enforcement, de proteção, de número de investidor, tem muita coisa acontecendo aí, Hudson. Esse ponto, a gente teve um aumento no número de investidores assim, avassalador nos últimos anos. Como é que você vê isso no mercado em relação a essa questão da posição do investidor? E até fazendo um gancho também com a questão da educação financeira. Como é que você vê? Porque mudou o mercado, né? No mercado você tinha, você estava falando um pouco antes aqui, 500 mil CPFs, hoje está com mais de 4. O que que isso mudou na realidade? Eu dou só um passo um pouquinho para trás para a gente voltar aqui para um mundo pré-pandemia, Hudson. Então, a gente citava, é um número importante que tem várias repercussões hoje, né? O número da B3, você citava aqui do número de CPFs. A gente passou aquele pós-boom de IPO da década de 2010, início de 2000, ou finalzinho da década de 2000, né? Um forte boom de aumento de IPOs, Foi etc. naquela época do IPO, 6, 7, 6, 7, 8, depois ainda teve um rescaldo em 10 pontos, é. alguma coisa dessa natureza. A gente saiu do número de CPFs no início da década de 2010 de cerca de 500, entre 500 e 600 mil, oscilando quase com um nível estável até 2017, mais ou menos. 500 mil CPFs. Uma década. Número para pensar, uma proporção de um mercado como de um país como o nosso, né, que tem aí um número de empresas que ainda é pequeno em comparação com a Europa e Estados Unidos, mas se olha a América Latina, é Brasil. México em segundo lugar, com suas peculiaridades, mas é Brasil. Falou de América Latina, incluindo o país latino, nosso mercado é o maior, mas ainda assim com problemas de liquidez, baixo número de empresas, etc. 600 mil CPFs durante uma década. Esse número começou a aumentar de maneira exponencial a partir de 17, 18, a ponto da gente entrar na pandemia, com juro global baixo, a gente pode comentar isso aqui sobre a ótica econômica, e chegar hoje, você falou, 4,23 milhões de CPF. É um número alto, baixo. Se a gente olha para a história recente do Brasil, caramba, é um número realmente estratosférico, né? Mas a gente coloca em comparação com outros produtos que acabam chegando no mercado brasileiro, né? A gente coloca em perspectiva, né? Eu não tenho o número oficial, porque eu acho que ele não existe, mas a gente vê comentários de levantamentos de que o número de pessoas no Brasil que participam do chamado mundo cripto já teria supostamente passado 10 milhões de CPFs. Mais do que o dobro, né? Um negócio espanta, Ou né? seja, se a gente, com toda a tradição, com ambiente de proteção, de regulação, ambiente, enfim, tradicional aqui de mercado organizado, a gente tem 4 milhões de um lado, e o mundo cripto
Você vai na esquina e começa a ouvir, né, o famoso taxista dizendo que é investidor também, nenhum demérito, acho que é também uma democratização, mas faz, no mínimo, a gente pensar sobre estruturas de proteção nesse ambiente maior do que a Mas gente é estava investidor falando, né? assim, né? Esse negócio de investidor sempre fica meio assim. Eu quero investidor ali. Tem poupança e cripto. Mas entre poupança e cripto tem uma estrada aí. Você não experimentou nada antes, não? Exatamente, né? Assim, tal. É um pouco desafiador, né? Você acha que ter tantos acionistas mudou alguma coisa no comportamento nessa relação entre controladores e minoritários no Brasil? Você percebe impactos Primeiro, na Hudson, eu dinâmica? tenho que dizer que se a gente quer efetivamente um mercado maior, um mercado mais líquido para fazer competição global, a gente vai ter que passar por essas etapas, esse processo de aprendizagem. Eu costumo dizer, naquela leitura botando o chapéu aqui também de acadêmico, né, chamam de filósofos da ciência, né, que diziam o seguinte: olha, para o novo chegar, a gente efetivamente vai passar um período de confusão. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Tá lá, a estrutura das evoluções científicas de Thomas Kuhn, dizendo, ó, o novo chegar vai ter um período ali que a gente não sabe mais se é novo, se é velho, certo, errado. A gente está passando, na minha leitura, por um período dessa natureza em vários aspectos do mercado. É o ESG, é o mercado de proteção, é o mercado de cripto, é a regulação, número de investidores. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, com um processo de pandemia. Mas aí, só para ir no raciocínio aqui, né? A gente falava assim, pô, mas por que a gente fala tanto de que pandemia foi diferente e está acelerando e mudando o mercado no mundo inteiro? Primeiro porque a reação, né, dos bancos centrais num primeiro momento de pandemia foi, bom, precisamos injetar recursos na economia e estimular o mercado para que ele continue com as suas operações naquela choque de restrição que a gente teve, reduz juro global, equity, renda variável, ficou muito atrativo no mundo inteiro, navegamos um período forte de IPO aqui no Brasil. É verdade, Número, né? número de emissões 2020, né? que voltava para uma referência que a gente teve lá em 2007, 2008, 2010, né? Mas ainda assim, forte para padrão brasileiro. 2020, 2021, que a gente chama de movimento extraordinário, foi a abertura de cerca de 70 e poucas empresas, 75, 35 empresas. Ou seja, isso é o suprassumo do que temos no Brasil. 75, 73 IPOs nesse período, que é um recorde para o Brasil e tem que ser realmente avaliado, né? E o pessoal física veio junto, né? Que a gente estava comentando, né? Veio junto, sem aquele ambiente de histórico que teve vivido as crises anteriores, é uma nova geração, né? E junto com esse público, Hudson, a gente está vendo essa transformação vindo pela tecnologia, pelas plataformas, pelos agentes autônomos de investimento, pelos influenciadores e tudo, todo mundo ao mesmo tempo, né? É todo mundo ao mesmo tempo. Todo Tudo mundo. isso acontecendo ao mesmo tempo. E as instituições tradicionais, as gestoras, outras investidores institucionais, estão num ambiente aqui de velho com novo, de confusão, aprendendo ou tentando entender para que caminho decisões estratégicas eles vão tomar. Então, é nessa confusão toda que a gente está vivendo hoje aqui, Hudson, nesse ambiente de conjuntura. Me conta uma coisa, Fábio. Você estava falando aí do mercado brasileiro de IPOs, que era grande para o Brasil. O mercado americano é muito maior. E a gente tem visto nos últimos anos empresas abrindo capital lá fora, né? Principalmente de tecnologia e tal. Por que isso, hein, Fábio? Isso é bom, isso é ruim? Conta um pouquinho o porquê e quais as consequências disso. Vamos fazer uma leitura estratégica aqui, Hudson. Imagina que você é o dono da Bolsa brasileira e você está olhando seus concorrentes globais ganhando market share em relação a você. É um mercado competitivo, Um então. mercado muito competitivo, interconectado, onde uma empresa aqui no Brasil pode se listar, se quiser, na Ásia, pode se listar nos Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, uma empresa grande, hoje, em qualquer localidade do globo, né? Ela Se está lista. tá com um mapa mundi na mesa e olhando vantagens, desvantagens, comparações, etc., para saber que vantagem competitiva ela teria em se listar numa outra jurisdição. Isso vale, inclusive, para grandes empresas brasileiras, a gente assistiu isso acontecer. Isso tem consequências, agora, não com o chapéu do dono da Bolsa, mas alguém que está olhando mecanismos também de desenvolvimento de mercado, querendo inserir o Brasil como um destino de captação de recurso global, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de competição, de proteção e de governança, de regra. Temos o tradicional trade-off.
temos um dilema aqui, Hudson. Essa competição de bolsa fez com que, basicamente, muitas empresas de tecnologia buscassem se listar lá fora, parte por conta dessas vantagens competitivas, eu já digo fundamentalmente quais são, mas importante dizer que lá fora, como eles têm investidores sofisticados, especializados, eles conseguem enxergar valor no mundo de tecnologia que não necessariamente a gente teria num grupo de investidores locais. Essa é uma das explicações e é muito forte. Tá? É fundamentalmente valuation. Lá fora, conseguiram e conseguem, dependendo do setor, valuation melhores do que eles conseguiriam minimamente sendo listados unicamente. Mais capital e mais expertise. O cara conhece melhor, ele tem uma avaliação melhor. Perfeito, né? Então ele não se, digamos assim, se ilude facilmente só com storytelling de PowerPoint. Tá. Ele consegue enxergar o que está por trás. PowerPoint depois de outro investidor grande aqui, mas tudo bem. Perfeito, né? Então tem isso acontecendo. Agora tem outros motivos que aí começa a tocar um pouco no que a gente discute lá dentro da MEC, né? Que é a história de você começar a oferecer mecanismos de atratividade muito forte nas bolsas que flexibiliza alguns princípios fundamentais da boa governança. E o principal deles é uma regra que se usa como uma regra de bolsa, em inglês, no rule of thumb, né? Que é de você associar o seu direito econômico de ter uma ação, de ser acionista, de correr risco, enfim, né, mercado, junto com todos os outros, mas ao lado disso você ter associado também o seu direito político dentro da empresa, de voto, de exercício dos seus direitos, one share, one vote. É um princípio fundamental para governança. Eu sou um cara velho, para mim isso é... Você vê como as coisas também, obviamente, caminham e se aperfeiçoam, mudam ao longo do tempo, né? E eu só para concluir, né? Só que aí você me diz, pô, mas aqui no Brasil a gente já nasceu com a história das ações PN, que já não tinha direito de voto. Então já temos aqui uma fruta tropical à la jabuticaba que é diferente de outros países. Isso é verdade. Característica. Países importantes, assim, digamos, da OCDE não tem PN, só para deixar. Exato. Eu não tenho esse levantamento todo, mas eu te diria o seguinte, né? Os princípios de equilíbrio de voto e de proteção, eles são muito mais fortes do que a gente tem aqui, né? E o que se discute agora, de maneira mais ativa, é a tal da ação por supervoto. Supervoto que até no Brasil também tem, né? Aqui no Brasil foi aprovado no ano passado a possibilidade, né? Que é o voto plural. Né? O que basicamente a gente está falando? O que é o voto plural? O voto plural é uma ON, como todas as outras, só que ele diz o seguinte: para determinado número de investidores ou etc., eu vou criar agora uma ação super ON, onde não mais você vai ter direito a um voto. Determinados investidores vão poder ter uma ação e 10 votos. Essa é a regra no Brasil, limitada a 10. Tá. Mas você tem países onde ele pode ter uma ação e 100 votos, uma ação e 1.000 votos, e por aí vai. Qual a consequência disso, né? Você é um acionista, ou você é o controlador da empresa, o fundador, né, digamos assim, visionário, que correu risco e que fez a empresa ter muito sucesso e que o pessoal gosta de você, chega num determinado momento, ele quer diluir essa participação dele. Ele vende a ação. Portanto, ele vende a ação, deixa de ser a figura ali do principal acionista, mas ele não quer perder os direitos políticos, ele quer continuar dando as caras. Isso pode ser bom, porque os investidores acreditam no visionário, de que ele é importante e que ele vai continuar fazendo a empresa se desenvolver, mas por outro, você dá muito poder para uma pessoa só. Você pode ter todos os outros sócios da empresa dizendo, mas o caminho estratégico não é esse. Ele diz, mas o martelo é meu. Isso não é saudável num ambiente de governança corporativa. Eu não gostaria. Você pode ter o que a gente chama de entrincheiramento. Dar poder demais para um grupo e etc. Você tem aquela caricatura de filme. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas isso na governança não é algo saudável. E as outras jurisdições estão oferecendo isso para as empresas, fazendo com que a Bolsa Brasileira, de um lado competitivo, se a gente quer mercado maior, de inserção global, de competição, a gente tem que buscar também mecanismos da gente entrar nessa competição, né? E aí a gente volta na origem do nosso bate-papo aqui. No entanto, se a gente quer avançar por esse lado, temos que ter contrapartida de proteção, né?
E aí que as coisas começam a ficar um pouco nebulosas. Eu te citava aqui essa expressão que a gente também usa aqui, que é o race to the bottom. Um mercado onde todo mundo quer flexibilizar. Não, vem aqui, quase um leilão. Não, vem aqui que eu Ah, isso é um vou leilão. vem aqui que eu facilito a sua vida. Vem aqui. Não, aqui você não precisa me mostrar mais. Não, aqui o seu free float vai ficar mais baixo. Não, aqui você vai ter super voto. Vem para cá, não precisa. No final, a gente tem lá o ambiente de teoria dos jogos, piorando para todo mundo, navegando para um ambiente de menor proteção, onde piora para todo mundo, e no final a gente acaba perdendo mercado, perdendo proteção, perdendo num ambiente de enforcement, que no nosso país aqui já não é igual aos outros países. É isso que eu vou te faço a pergunta, porque, vamos lá, a gente tem países que são referência, Estados Unidos vai, referência para essas questões de respeito ao acionista, tal, tal. Quando adotam isso, a gente, o primeiro impulso é pensar, se os Estados Unidos adotou, é porque é bom, porque o Brasil não adotaria. Provavelmente porque lá eles têm uma estrutura de enforcement, uma estrutura regulatória muito maior. Posso te dar um exemplo Por disso? favor. Você pega, por exemplo, uma situação que a gente ouve muito de investidores lá fora que têm de negociações aqui, desculpa, investidores lá fora que têm posições em empresas brasileiras. Fiz uma viagem recente agora, primeira depois da pandemia, agora em junho e julho, fui para os Estados Unidos conversar com grandes institucionais. Eles diziam assim, Fábio, o que incomoda a gente eu estar olhando tela de empresa brasileira e vejo uma volatilidade que começa às 3 horas da tarde, sem nenhum comunicado, sem nenhum fato relevante, com uma cara de insider trading absurda, que acontece no Brasil muito mais do que outras jurisdições, e não acontece nada. Então, nossa estrutura de enforcement, sem apontar dedo aqui, Era que melhorou. é falha. A gente não tem a mesma estrutura. Você conversa com você, Fábio, a SEC tem poder de quebra de sigilo. Ela direto vai lá e pega suas comunicações, abre tudo, vê com quem você conversou e etc. Você montar um case desse no Brasil, você não consegue. Você tem restrições e no Para começar, limite. que tem sigilo bancário. Começa ali nesse sigilo. Tem alguma coisa de sigilo que é sempre, não pode mexer porque é em sigilo bancário. Pode. A SEC consegue quebrar essas coisas. A gente tem referência de que eles têm acesso à tecnologia e tudo. No Brasil, Então, ou seja, já começam as diferenças, né? Então, não dá simplesmente para dizer, puxa vida, nenhum administrador quer ter a espada de um processo da SEC nas costas, porque sabe que vai realmente, o bicho vai pegar, não tem coisa que aqui a gente não tem essa estrutura tão forte. Então, assim, pô, você já tem um mercado menos desenvolvido, menos líquido, com menos enforcement privado, e processos sancionadores que muitas vezes aqui acabam não tendo esse efeito aqui de punir com essa condição de assim, puxa, a pena está pesada e pegando todo mundo é melhor, né? Ou seja, de inibir atuações perniciosas. Então, bate tudo no liquidificador, Hudson. mas você colocou um ponto aqui, para mim, essa pergunta que é essencial, assim, a gente não tem força, né? A gente não pune. Né? A gente tem dificuldade de penalizar, você deu o exemplo da SEC aí, de verificar, penalizar, e como é que a gente vai? Porque nessa situação, por exemplo, eu tenho dificuldade de aplicar a pena e tenho dificuldade de fiscalizar. Como é que você trabalha com os incentivos para a pessoa andar no trilho? Porque a outro lado da pergunta é, será que a famosa aqui, estou tentando evitar a palavra tutela, por isso que a pergunta está ficando meio assim, mas assim, o ponto é, talvez não tenha, algumas coisas no Brasil não dá para ter no momento, essa é a discussão. Você me dá um gancho aqui para falar de um outro assunto importante, Hudson, que foi uma discussão recente, inclusive dentro da CVM, que é a do conflito de interesse. Por favor, fale sobre isso. Porque quando a gente está falando aqui de governança corporativa e de conflitos, né, de situações que podem causar problemas potencialmente grandes, a gente tem que colocar mecanismos para evitar que a gente chegue lá, que o leite derrame. E esse é o fundamento, a essência, o core da governança corporativa, lá da teoria de agência. Volta lá, Hudson. Então, hoje, no mercado brasileiro, né, a gente coloca pontos para evitar conflitos de interesse no regulador, na maneira como ele supervisiona o mercado, no seu modelo de supervisão baseado em risco, na maneira como ele toma decisões sancionadoras para inibir e passar mensagens fortes de que a punição prevalece no mercado, afastar interesses econômicos do tipo,
Poxa, eu faço, depois se der alguma coisa eu vou lá e É, negocio. tipo, o crime não compensa. Aqui o crime não compensa. O crime tem valuation, né? Tem o É, preço pico e depois... é. Enfim, né? E na lei societária, uma das premissas, uma das pedras fundamentais foi, poxa, se a gente tem situações de conflito muito bem configuradas, é muito melhor e mais fácil a gente prevenir que elas aconteçam, porque a gente não tem uma reparação célere, a gente não tem um judiciário especializado, a gente não tem um mercado de arbitragem desenvolvido. Então, a premissa é, puxa vida, é mais fácil a gente evitar que eles aconteçam do que seguir um caminho tortuoso, caro e demorado para tentar consertar. Isso se Doutor, chama previsão ou premissa ou leitura de conflito formal, a gente corrige, impedindo que ele aconteça a priori. tá. A CVM, durante muito tempo, seguiu essa linha jurisprudencial. Ou seja, em uma situação de conflito, não faça. Não faça, acionista conflitado, não vota em assembleia. Tá, ok. Eu sou um controlador, tem alguma matéria aqui que eu estou com conflito, favorece a mim, digamos, na pessoa física, digamos assim, você não pode votar. Você quer exemplos recentes, citando nomes aqui? Por favor. Vamos pegar uma operação entre Gol e Smiles, uma comprando passagem da outra, na tradicional transação com parte relacionada. O que diz a boa governança? Olha, você tem que dar ampla transparência dos preços que vocês estão negociando, para não ficar parecendo que é uma operação de pai para filho. Ah, Premissa vamos fundamental. tentar passar resultado na boa. Você olha a transparência que foi dada nos fatos relevantes nos comunicados, Lutz, eu não estou exagerando. Foram 3 linhas. 3 linhas de Como? anúncio. 3 linhas, você tá vendo? 3 linhas de anúncio, um parágrafo. E quando a gente vai conversar com a empresa, faz um adendo para colocar mais outro parágrafo, um texto de meia página. Esse tipo de anúncio. Mas não, vamos mais longe. E, de novo, nós estamos dizendo aqui, e eu vou citar alguns outros exemplos, sem fazer juízo de valor, porque isso não foi julgado, mas assim, governança corporativa é evitar conflito. Você pega uma operação recente, por exemplo, do Grupo Cassino. A gente estava falando lá de transferência no Grupo Pão de Açúcar, vendendo lojas para açaí. Tá. Clássica transação com parte relacionada, o mesmo grupo controlador, com as duas empresas, etc. Né? Não teve informação suficiente para o mercado. Você teve anúncio que foi feito, segue o jogo, segue o barco. Não temos regulação. Não tem Não. regulação para isso. Não está na lei, não tem regras dentro da CVM hoje para tratar de transações com partes relacionadas. Você pega, por exemplo, anúncios feitos aqui no último dia útil de 2021, 30 de dezembro, a Neoenergia dizendo que vai pagar royalties para o controlador na Europa. Aí você diz assim, bom, vai ter um anúncio explicando e etc. Não teve, simplesmente comunicou, fizemos. Então, esse tipo de coisa, conflito de interesse, né, e de outras decisões que acabam sendo levadas, quando são levadas para a Assembleia, você deixar a parte conflitada tomar uma decisão a priori, embute uma premissa que o mundo jurídico não necessariamente se alinha com o grupo econômico, somente quando a gente fala das expectativas. Basta a gente imaginar. Você imagina que uma operação bilionária foi decidida em assembleia, onde um monte de outras decisões econômicas foram tomadas em cima. Aí você deixa uma parte conflitada voltar e 3 anos depois chega à conclusão de que ele não podia ter exercido aquele direito lá. Como é que você reverte uma decisão? Como é que você vai? Putz, chega a ser caricatural. Que decisão de reversão você vai tomar no mercado 3 anos depois de tomada? Impossível, absolutamente Quais impossível. efeitos econômicos, calcula os efeitos econômicos da decisão, traz a valor para isso. Como é que faz Então, ou isso? seja, é uma lógica, inclusive, de vantajosidade, de economicidade pública. Você permitir que o conflito de interesse seja decidido depois que as decisões econômicas sejam tomadas, só existe no mundo aqui de tese de construção de jurisprudência. Tem que ter limite. Ou seja, eu sou muito cuidadoso aqui para dizer, é super importante a gente ter uma multidisciplinariedade, inclusive na formação hoje do colegiado da CVM. Ter advogados com histórico de direito societário, eu acho que é essencial. A gente não consegue escapar, porque isso é importante.
Mas trazer um contabilista, trazer um economista, trazer pessoas de outra formação, de áreas do conhecimento e ter diversidade, outras também, não só de gênero, de etnias, é o que a gente está vivendo. Se a gente tem uma fotografia hoje da CVM, só temos advogados por lá, né? E eu sou um grande defensor da área técnica da CVM, porque não só trabalhei com eles durante muito tempo no ambiente de regulação de mercado financeiro, conheço a formação, eles têm um histórico das coisas, não vou dizer que, obviamente, estão sempre certos, mas é estranho a gente ver essa dicotomia hoje, de ver, de um lado, a área técnica da CVM tomando decisões e o Tem colegiado sido cada dia mais comum, né? está Cada dia mais ficando comum. absolutamente rotina. É. Assim, não dá, isso traz insegurança jurídica para o Eu mercado fico, absurdo. a pergunta óbvia é para que serve a área técnica, né? Se eu fico imaginando o seguinte, se fosse uma empresa privada, tem uma área técnica que vive passando recomendação e a diretoria não acata, você diz, troca a área técnica, né? Tem alguma coisa aqui que a gente não está enxergando mais no nenhum mundo. Você sabe que a CVM tem uma característica que é o único dos reguladores de sistema financeiro, né? Então, tem o Banco Central, tem a Previc do mundo da Previdência, Fundo de Pensão, você tem a SUSEP da seguradora e tem a CVM do mercado de capitais. A CVM é a única instituição onde o seu grupo de colegiado ele não tem equipe ou ascendência sobre as equipes. Não estou dizendo que isso é bom, isso é ruim, mas qual a consequência disso? É que todo o histórico, conhecimento acumulado pelas áreas técnicas ao longo do tempo não são absorvidos pelo colegiado. Sim. Então, isso faz com que, num mandato de 4 anos, você tenha um rodízio frequente ali dentro do colegiado e que as decisões que são feitas para gerar segurança jurídica no mercado, entendimentos que foram construídos ao longo do tempo, acabem mudando numa leitura pendular. Essa é a expressão que a gente usa, o pêndulo da CVM. Muda Mas de tá claro, decisão, né? Você está agora, você dá. tinha uma. Você até sempre matéria de jornal, né? Você tinha uma formação da diretoria em 2010, mais ou menos, e uma década depois, com outra formação, simplesmente várias decisões sendo revertidas, É sendo bom revistas. oxigenar, é bom, obviamente, a gente ter outras leituras, mas se olha a frequência com que as coisas estão acontecendo, realmente chama atenção para dizer o seguinte, mas puxa vida, os jurisdicionados todos, empresários, agentes de mercado, investidores, ficam aqui enxergando, puxa vida, mas Ah, eu vou tomar a decisão agora, não sei qual é a leitura que o regulador vai passar para o mercado, ou seja, a gente tem aqui um ambiente onde o próprio regulador está colocando um ponto de interrogação sobre como os assuntos vão ele aplicar. está gerando insegurança ao invés de gerar segurança, né? Você quer um exemplo também recente disso, Por né? favor. Nossa famosa empresa de óleo e gás aqui no Brasil. Ela, nome Petrobras? Por favor, fala um pouquinho, porque tem coisa para falar aí, né? Olha, só para colocar em contexto aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Estatais aqui no Brasil virou um tema, talvez dos mais quentes do mundo do ESG. Você fala, Fábio, do ESG, né? Ah, ESG, eu citei aqui uma viagem recente para os Estados Unidos. Lá fora, a gente ia falar com os heads, né, de ESG, ia falar com os departamentos, áreas de ESG das gestoras. E o primeiro assunto que eles puxavam era de governança. E a gente fica aqui no Brasil com essa impressão, né, abrindo o jornal, a gente falava, né, que o assunto de ESG hoje se resume a uma discussão do clima, que está ah, quente mundo afora, mas que nem de longe retrata essa realidade da característica local, com gaps sociais absurdos e, tradicionalmente, de governança corporativa. E aí, os debates lá, falando de estatais, né, hoje, talvez, como o principal problema de governança que a gente vive no país, não é de hoje, né, vem ao longo dos anos, mas desde fevereiro do ano passado, a gente entrou numa outra vibe de estatal e fez com que a gente fizesse, numas discussões internas da AMEC, dizendo que a gente tem hoje um movimento de ativismo às avessas, onde Juntas a o ver. próprio acionista controlador é que está buscando ali os conflitos e tudo dentro da empresa, é assim, e o mercado está tentando entender. Isso começou quando a gente tem anúncios de trocas de executivos. Isso aconteceu no Banco do Brasil, isso aconteceu na própria Petrobras, etc. E, de novo, essa é uma garantia do acionista de querer fazer, é um direito dele. Agora, quando a gente olha o contexto em que isso tem sido feito, E a né? forma também. A forma como isso tem sido feito, sem, obviamente, conversar com os demais sócios das empresas, vamos falar de Petrobras. Quem é sócio de Petrobras hoje, Hudson?
a gente tem, abre lá as ONs, 100% de ONs. O governo federal tem cerca de 51%. E os outros 49%? Os outros 49%, você tem grandes institucionais globais, Globais. você tem pessoas físicas, você tem fundo garantidor FGTS, aquelas ações lá, são os sócios na empresa, e no final você tem um único acionista dizendo, é do meu jeito e pronto, não se fala mais nisso. Uma empresa listada em bolsa. Ou seja, não é uma empresa do controlador. Não é Empresa uma empresa exclusivamente controlador. Então, ou seja, do ponto de vista de governança, esse relacionamento se dá de diversas maneiras. Se dá na formação de um conselho, onde um conselho consiga discutir estratégia da empresa, consiga escolher seus administradores, dê um direcionamento, obviamente, de operação e etc, etc. Quando você tem um agente externo fora da empresa dizendo, mas é assim porque é assim, vou resolver trocar, fugindo até da maneira como as próprias regras de comunicação da CVM, de divulgação de comunicado, de fatos relevantes são feitas. Então, assim, a gente está realmente ao arrepio aqui do que a gente está vendo de regra no mercado. Isso desde o ano passado, né? E a gente avançou ao longo do tempo e parece que tem piorado, a ponto da gente chegar na Assembleia da Petrobras, que aconteceu na última semana, de enxergar a estrutura de governança interna, respeitando a lei das estatais, das SAs, regulamento, regimento interno, etc., etc., estatuto, no seguinte, olha, nós entendemos internamente que do grupo de pessoas que se candidatariam ao conselho, algumas não estão aptas e não preenchem todos os requisitos. E essas pessoas deveriam ficar de fora da eleição. A área técnica da CVM se manifestou reforçando que a autonomia é do Conselho de Administração, que referendou uma leitura de um comitê interno, e no dia da Assembleia, a gente teve o principal acionista da empresa dizendo, não, mas eu quero indicar aqueles 2 nomes lá que já tinham sido rejeitados pelo governo. E eles foram eleitos. Com a margem apertadinha, eu vi ali, né? Eles foram eleitos. E é assim, o fato deles terem sido candidatos já calma que não poderiam ter sido. Não poderiam ter sido. Não, qual é o interesse de um acionista controlador ter 2 pessoas que foram rejeitadas por um comitê interno e você indicar, insistir? E aí apoia a nossa tese aqui de que a gente tem chamando aqui do ativismo da estranheza ou ativismo às avessas. Quer dizer assim, estamos também querendo entendê-los. Precisa? Vamos buscar vamos gerar valor. Pô, se a gente enxergou o volume financeiro sem entrar na estratégia de distribuição do dividendo foi bom, é ruim, ela é a estratégia adequada ou não, mas olha o valor gerado pela empresa Petrobras. A gente conversou com investidores fora do país e disse assim, Fábio, você sabe por que a gente só não vendeu o Petrobras até hoje? Porque na avaliação dele estava muito barato. Se olha por qualquer regra de valuation, assim, ela tem um valor represado, né? Ou seja, uma perda de valor que vem disso daí, absurda, que faz a gente concluir. Imagina se a gente tivesse boa governança, como seria a inserção de estratégia global da empresa hoje? Você está dizendo que um movimento do acionista controlador não está deixando ela realizar o valor dela. Ela está subavaliada, portanto, meu dinheiro, seu dinheiro, se a gente fosse acionista do Petrobras, a gente está perdendo dinheiro. Perfeito, né? Eu vi uma entrevista recente do presidente da Bolsa, do Gilson, reportagem no Valor Econômico, né? Onde ele dizia o seguinte, olha, não me cabe aqui para me dizer se está barato, se está caro, eu também coloco esse chapéu, mas ele dizia o seguinte, na avaliação dele, ele achava que realmente a Bolsa brasileira estava barata. Mas ele dizia, o problema é que pode ficar ainda mais barato, né? Eu não vou aqui colocar o chapéu para dizer se está barato ou se não está, mas é razoável, numa análise mínima que a gente faz, de entender, puxa vida, né? Esses conflitos todos se refletem no preço da empresa. Então, se a gente resolver esses problemas aqui e buscar um ambiente harmonioso de relacionamento entre os investidores, a empresa tem tudo para entrar numa competição global e se colocar como uma das principais empresas de energia do mundo. Fábio, pegando aqui, supervoto e conflito formal e material. A gente está hoje num ambiente, diga, mais hostil para os investidores minoritários, investidores não controladores, não está? A gente diz, a gente está sempre vigilante, Hudson, acompanhando todas essas operações societárias e estamos nos posicionando como um verdadeiro think tank, emitindo opinião,
oferecendo insights, oferecendo melhores práticas, e é por isso que é super importante, Hudson, a gente ter a valorização das gestoras para esse grupo de acionistas no Brasil que busca melhor prática nas coisas. Então, de ampliar, deles se organizarem. A gente oferece, obviamente, a MEC como um palco para os minoritários estarem juntos, trazerem opinião numa discussão eminentemente técnica, onde a gente, obviamente, em alguns momentos busca um pouco de emoção, mas a gente deixa ela do lado de fora da sala, assim, pessoal, tecnicamente, vamos olhar para melhor prática global, vamos olhar para como deveria ser, vamos oferecer um insight técnico, vamos levantar a mão, e é isso que a gente tem feito, Hudson. A gente está passando aqui movimentos onde o equilíbrio é instável, é a bolinha no topo lá da montanha, e que qualquer desvio pode fazer com que a gente tenha efetivamente um desastre aqui no desenvolvimento do mercado brasileiro sobre a ótica de governança. Nossa. Fábio, a gente está caminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente caminhar aqui para o final. Seguinte, ESG, como é que está? O que é relevante hoje nas discussões que você vê aí pelo mundo sobre ESG? Tendências também? Perfeito. Para fazer um resumo rápido da gente não se estender aqui, né? Qual é hoje o principal dilema de um investidor institucional sobre a ótica ESG? Então, você perceba que eu estou direcionando aqui a minha fala com o chapéu de investidores institucionais. Ele vai conjugar basicamente dois verbos, Hudson. O verbo de integrar e o verbo de engajar. Esses são os dois pilares do investimento responsável. Você integrar informações dos chamados fatores ESG no seu processo decisório. Isso é difícil pra caramba, porque a gente navegou o mundo das finanças desde Markowitz, lá na década de 50, aprendendo a fazer de um jeito, e agora você chega para o head de uma mesa e fala, cara, essa empresa tem um risco de governança absurdo. O que ele faz com essa informação? Isso não necessariamente é trivial. Então, a gente tem um caminho que é de integração, na análise, na seleção das empresas, na análise de risco, dando oportunidade. E, do outro lado, a gente tem o engagement, o stewardship, o relacionamento, de você, dono de uma empresa, você precisa ir lá cobrar a postura dela, você precisa votar em assembleia, você é acionista de Petrobras, de estatais, você tem que ir lá exercer seu voto. Isso faz parte do investimento responsável. Então, a gente tem essa discussão, esse é o desafio para gestores. Como é que o assunto ESG está avançando hoje no mundo? Para eles poderem conjugar o verbo integrar, falta informação organizada. É o que eu fico imaginando. Informação não financeira. A financeira a gente sabe bem, né? Balanço auditado, você tem demonstrativo, você tem regras e padrões globais. No mundo do ESG, isso não existe. Então, um dos anseios grandes é que aquele instituto lá da Fundação FRS, o ISSB, comece a espraiar padrões globais de reporte. Isso vai acelerar e muito processo. A gente incorporar essas decisões. Essa é uma tendência. As regulações nacionais, estou falando aqui de CVM, Banco Central, Previc, SUSEP, estão avançando, eu acho que num ritmo ainda lento, mas estão avançando. E à medida que a gente tem, eu acho que esses padrões globais se consolidando, a regulação também vai empurrar. A gente já tem boas iniciativas aqui. A própria B3 fez anúncio recente de diversidade, acompanhando uma discussão de outros países. Enfim, tem crítica daqui e dali, mas você volta naquela analogia que eu fiz. Estamos num período de confusão, que eu acho que o que vai sair do outro lado é realmente muito melhor no ambiente do que a gente viveu. Tá? O que mais? A gente tem uma agenda que fora do Brasil é importante, eu acho que vai ganhar mais força que à medida que esses assuntos avançam, que é a agenda de clima. Fora do Brasil, o ESG quase que é confundido exclusivamente com a agenda de clima. Então, você pega as consequências do Acordo de Paris de 2015, empurrando aquelas empresas que não internalizavam, né, as suas externalidades de poluir ambiente, está desenvolvendo agora um caminho para superar aí, meu amigo. Você ganhou muito dinheiro poluindo o rio, agora que você não vai poder poluir mais, seu valuation vai mudar, né? Então, isso a gente fala, tem risco de transição. Sim, A famosa economia de baixo carbono, então empresas vão ter custo, empresas vão precisar se adaptar. Isso é uma agenda que está forte lá fora. As empresas brasileiras que já operam com investidores de outros mercados já estão atentas nas emissões de escopo 1, escopo 2, escopo 3, consequências, mercado de carbono tem o seu embrião de desenvolver. Então, o ESG é tudo isso. Isso assusta, isso afasta o leigo,
Isso passa a primeira impressão, no primeiro momento de discussão apaixonada, é mais emoção, é a camisa do time e etc. Mas quando você se debruça para fazer o dever de casa, entender os conceitos e o tecnicismo, você percebe que é uma pauta executiva. Um executivo hoje, para concluir aqui, um executivo hoje de uma empresa ou uma gestora que negligencia minimamente para entender esses conceitos, quando a gente ouve, por exemplo, o presidente do BNDES dizer possivelmente não vai existir no futuro, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente tem a sensação de caramba, porque eu acho que ele tem razão, olhar o que o mercado está acontecendo no mundo. É transformação, às vezes demora, vem em escadinha, mas está acontecendo. E eu fecho isso tudo para dizer o seguinte, Hudson, de uma maneira ou de outra, seja porque a gente acredita ou não, tá lá as críticas de outro guru e que eu admiro e gosto muito, estudei pelo livro dele da Modaran, as reservas que ele tem, etc. Mas assim, três grandes grupos que eu digo que existem no mercado com relação à maneira como eles enxergam ESG. Os que genuinamente acreditam e se esforçam e se empenham e está olhando o que está acontecendo no mundo sob a ótica de clima, com os riscos físicos e etc., e oferece, realmente acreditam no mundo melhor e tem seus princípios morais, etc., sem fazer nenhum julgamento. Tem esse grupo, e eles estão praticando. Tem um segundo grupo que diz o seguinte, olha só, eu não sei se eu estou tão convencido assim como aqui, meu colega, meu vizinho aqui, mas os meus clientes estão me pedindo. Eu vou fazer. A gente inclui aí um pouco de discussão hoje no mercado, da indústria de gestão, da Ambima buscar uma taxonomia para os fundos e etc., para oferecer informação. Meu cliente está pedindo, de um jeito ou de outro, eu vou fazer. E tem o terceiro grupo que diz o seguinte, pô, isso é caro, poxa, eu não vou desembolsar isso aqui se não tiver uma regulação que me inclua. A gente está vendo a regulação avançar. A autorregulação já está Então, criando alguns incentivos. Então, assim, com convicção, convencimento ou não, a gente está enxergando que o caminho vai ser ele. Né? Por Não, aqui, minha leitura de opinião. eu concordo com você. Essa é daquelas coisas que não adianta você brigar. Ela veio para ficar. Vai demorar mais, vai demorar menos, e tal. Vai ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais, vai lá, vai vir. Né? Mais ou menos isso. Concordo totalmente com você. Mas, Fábio, infelizmente a gente tem hora, como a gente já tinha combinado aqui, né? Faz parte do podcast, né? Tem um tempo aqui. Queria que você pedisse para você deixar uma palavra final aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, minha palavra final aqui vai ser de otimismo, depois de ter feito as ressalvas e tudo. Mas eu acho que, Hudson, a gente tem que pensar o nosso mercado efetivamente como um caminho de construção de poupança, né? E aí a gente não conseguiu aqui desenvolver, mas assunto que eu adoro de educação financeira, eu acho que as gerações que vão nos suceder aqui, as crianças que estão aprendendo na escola hoje a lidar com dinheiro, com o assunto da educação financeira da Base Nacional Comum Curricular, está no currículo da criança, vai fazer com que essas pessoas, da nossa próxima geração, que elas sejam melhores e mais bem preparadas do que a gente foi, na maneira como lidar com dinheiro. E eu acho que o legado que a nossa geração deixa para eles é de que a gente tem um mercado onde o direito desses nossos futuros investidores sejam muito melhores do ambiente que a gente encontra hoje. Então, o nosso dever aqui, geracional, deixando paixões, ideologias de lado, é a gente fazer com que a gente tenha um mercado competitivo, um mercado forte, Brasil como centro de recursos no mundo, mas também um mercado protegido, principalmente para as pessoas que vão usá-lo para a formação das suas poupanças, para a sua proteção de aposentadoria, etc. Não, É a maneira como eu vejo isso. Tá certo, meu caro Fábio. Super obrigado. Satisfação enorme. Foi ótimo, a conversa foi ótima. Gente, mais um episódio do Investimento Aberto hoje com o Fábio Coelho da MEC. Valeu, um abraço, tudo de bom. Obrigado, Fábio, mais uma vez.